Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula interdisciplinar da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Eu sou a professora Isabela e eu estou aqui com dois convidados muito especiais, que são a professora Suzana e o professor Leonardo. Sejam bem-vindos. Obrigada, Isabela. Obrigado pelo convite. Obrigada pelo convite. Olá, estudante. Eu sou a professora de Física. Olá, estudante. Eu sou o professor Leonardo Medeiros, professor de Química. Bom, e na aula de hoje nós vamos trabalhar a seguinte habilidade: analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros. Preparamos uma aula muito especial para vocês, com a temática, que é água, a química da vida. A água é a substância da vida, E o combo básico para existir vida fora da Terra é exatamente a presença de água líquida. Nós até gravamos, Su, uma aula sobre isso nessa sequência didática. Você quer compartilhar, para relembrar sobre essa aula um pouquinho? Exatamente. Essa aula aconteceu no dia 31 de março desse ano e nós falamos sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Aí eu lembro que eu perguntei à professora Isabela, há a possibilidade de vida em outros pontos do cosmos? Então a resposta foi o seguinte: para que haja vida em outros planetas é necessário que haja água e também que esse planeta esteja a uma distância da sua estrela central, do seu Sol, adequada para manter uma temperatura na qual seja possível a manutenção de alguma forma de vida. E a existência de água líquida, da água no estado líquido. Bom, além disso, gente, o planeta ele deve conter elementos para a construção de moléculas orgânicas e esses elementos são os chompes. Aí eu vou convidar o professor Leonardo para explicar para a gente o que é esse tal de chompes e o que são moléculas orgânicas. Bom, pessoal, como bem as professoras disseram, quando a gente fala vida, nós estamos dizendo de uma estrutura e nessa estrutura a gente tem as vidas que são mais desenvolvidas, aquelas com inteligência, outras que são menos desenvolvidas, mas a condição básica delas vai ter que ter a água e esse N-chops aí que são carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e alguns outros compostos que são, nós dizemos, são traços em menor quantidade, eles fazem parte da construção dessas moléculas que vão dar origem à vida. Nós falamos de moléculas orgânicas. Quando nós falamos de moléculas orgânicas, uma característica principal é que ela tem um encadeamento do carbono. Então tem um carbono em sequência. Dentro disso que a gente chama de cadeia carbônica, características das moléculas orgânicas, nós temos o metano, que é um único ali que não tem uma cadeia, é um átomo de carbono, e ele é uma molécula orgânica. Agora, tem outras moléculas que têm o carbono, mas que não são orgânicas, tipo o monóxido de carbono, CO2. Tem carbono, mas não tem cadeia carbônica. Dióxido, de carbono, Perdão, CO2. dióxido de carbono. A gente até tem um modelo aí de molécula orgânica, Sim. Então, se o Léo puder apontar para a gente percebe aí esses átomos representados aí por essas bolinhas pretas, tá? São átomos de carbono, ok? E eles estão representando justamente essa cadeia, Essas ligações entre esses átomos justamente são a cadeia de carbono, tá? Bom, a água, pessoal, é a substância mais abundante nos organismos vivos. Cerca de 75% do corpo de uma pessoa é composta por água. É claro que a idade e também o tipo de metabolismo ou a velocidade do metabolismo de um órgão, pode interferir na quantidade de água. Por exemplo, os ossos têm um metabolismo mais baixo do que o cérebro, por exemplo. O nosso cérebro realiza reações químicas o tempo todo. E, portanto, o cérebro ele é um órgão mais hidratado quando a gente compara
com os ossos, por exemplo, tá? E conforme a idade passa também, a gente também vai se tornando um organismo mais desidratado. Então, na infância, né, os bebês, as crianças têm mais água em termos de composição, em termos de porcentagem, né, do que os adultos, porque a gente vai envelhecendo e os idosos ainda têm uma quantidade menor de água, tá? Então, é a substância mais abundante nos organismos vivos. Por isso, a importância da gente entender algumas propriedades da água. E para a gente entender essas propriedades, a gente vai analisar do ponto de vista químico, do ponto de vista físico e as implicações biológicas. Por isso que a gente construiu essa aula interdisciplinar especial para vocês. Vamos embora? Vamos falar um pouquinho dessas propriedades, iniciando a exploração aqui da fórmula química da água, né? Bom, professora, eu poderia contribuir com você? Fique à vontade, Léo, eu vou trocar de lugar com você. Fique à vontade para explorar essa fórmula com os alunos. Bom, caros colegas estudantes, nós temos aqui uma fórmula da água que é muito comum, né? A gente já conhece, H2O. Mas embora ela esteja no plano aqui, ô professor Suzana, você me passa essa molécula que está isolada aí, por favor? Isso. A molécula de água. Essa molécula de água, olha, H2 e o O, né? Ela aqui está no espaço, a gente pode girar ela. Aqui ela está no plano. Mas por que ela tem essa fórmula assim, né? Ela não é retinha. Por quê? Nós temos, para essa fórmula nós chamamos de estrutural, nós temos aqui uma diferença de eletronegatividade entre esse elemento que é o oxigênio e o hidrogênio. Então, o oxigênio ele é mais eletronegativo e ele tende a puxar mais para próximo dele aquele elétron que está sendo compartilhado aqui. Olha, embora seja um traço aqui, na verdade é um compartilhamento de elétrons, tá? Ligação covalente. Uma ligação covalente. A gente até estudou numa aula passada, né, que nós gravamos no laboratório, o que são as ligações covalentes, que são aquele compartilhamento de elétrons entre dois átomos, né? E no caso aí, um átomo de oxigênio e átomo de hidrogênio, certo? Certo. Então, como ele vai atrair para próximo dele essa nuvem eletrônica, não é? Ele vai tender a ficar aqui, olha, mais próximo, o elétron mais próximo do oxigênio do que do hidrogênio. Então, essa parte vai ficar com a densidade mais positiva e essa parte com a densidade mais negativa. Por isso que ela vai ter uma forma assim. Lembrando que aqui no oxigênio, a gente ainda tem um parzinho de elétron aqui, ó, que a gente chama ele de não ligante. E ele ocupa espaço aqui nessa geometria da molécula. Por isso que ela não permite que estejam os hidrogênios ligados assim, ó. Ela não permite, porque ela também ocupa espaço. E acaba repelindo, né, Léo, Sim. essas ligações que são compostas por pares de elétrons que estão sendo compartilhados e a gente sabe que cargas negativas repelem cargas que são negativas também. Então, esses pares de elétrons não ligantes associados ao átomo central, que é o átomo de oxigênio, acaba repelindo esses pares de elétrons ligantes dessa ligação covalente, né? Sim. Bom, existem algumas implicações biológicas que derivam dessa característica da água, né? Que é a polaridade que o Léo acabou de falar pra gente. Você troca de lugar comigo de novo? Troca. Vamos lá. Essas implicações biológicas, elas são das mais diversas, tá? E por causa dessa polaridade, a gente tem várias funções, então vamos falar sobre elas. Acho que eu estou sendo redundante aqui, mas vamos falar. Em primeiro lugar, a molécula de água é muito polar. Como a gente viu, tem uma região negativa e uma região positiva. Apresenta as ligações covalentes. E tem elétrons não ligantes no átomo central, por isso aquela geometria angular, né? O que o Léo falou pra gente. E nesse slide a gente consegue perceber que entre moléculas de água pode acontecer uma força intermolecular que é chamada de força de coesão, tá? Também chamada de ligação de hidrogênio. Essa força é uma atração eletrostática, que a física explica muito bem pra gente, né, Su? Exatamente.
natureza elétrica da matéria, a matéria é constituída por partículas que são dotadas de cargas, né? Como o professor Léo explicou. Então, nós sabemos que os átomos são constituídos de elétrons, que têm carga negativa, e prótons, que têm carga positiva. Existem as propriedades das cargas elétricas. Por exemplo, como já foi dito, as cargas de mesmo sinal, a tendência é que haja uma força de repulsão. Por exemplo, carga positiva próximo de uma carga positiva, vai haver uma força de natureza elétrica. E nesse caso, é uma força de repulsão, elas vão se repelir. Assim acontece também com as cargas negativas. Negativa perto de outra carga negativa, vai haver uma interação de repulsão. Mas, se as cargas forem opostas, a força vai ser de atração. Positivo atrai o negativo. E isso a gente consegue perceber justamente aqui nessa representação. Então, a gente tem aqui o oxigênio, que é o átomo central, vou pegar aqui essa caneta, que é o átomo central com carga negativa, os hidrogênios com carga positiva, né? E entre duas moléculas, então aqui a gente tem uma molécula do lado esquerdo, uma molécula do lado direito, ocorre essa força de atração entre esses polos que são opostos. Então, o polo negativo de uma das moléculas é atraído pelo polo positivo da outra e vice-versa, né? Bom, e para que isso? Por que a gente está falando sobre isso? Quais são as implicações biológicas da coesão entre as moléculas de água, né? Então, a primeira implicação biológica é a tensão superficial, tá? Vocês já ouviram falar no inseto Jesus, né? Eu queria convidá-los para fazer uma experiência aqui na nossa bancada. Eu tenho aqui um copo de água, tá? E eu vou colocar em cima da superfície um pouco de orégano, tá bem? E esse orégano, ele é muito levinho, né? Eu vou pegar aqui com cuidado e vou pulverizar aqui na superfície. O que a gente observa? Que não esse orégano, né? Ele fica meio que boiando ali naquela superfície e não entra para dentro do líquido. Por que isso acontece? Porque a superfície do líquido funciona como um lençol, como uma película. E essa película não está, na realidade, sendo rompida. Essas forças de coesão entre as moléculas não são rompidas quando o orégano repousa por cima dessa película, tá? E esse fenômeno chamado de tensão superficial é, portanto, resultante dessa propriedade da água que é chamada de coesão. E essa coesão é resultado exatamente daquela ligação de hidrogênio que acontece entre duas moléculas de água, dessa interação intermolecular que acontece pelo fato, né, de a água ser polar, né, de ter uma carga positiva e uma carga negativa, tá? Além disso, existe uma outra implicação biológica que é a capilaridade. Vocês sabem que as árvores, né? As árvores, elas absorvem água do solo e essa água precisa de ser distribuída para todo o corpo vegetal por meio de tubos, né? Que a gente chama de tecidos de condução e é contra a força gravitacional. Só que o corpo do vegetal não tem nenhuma bomba para fazer isso, né? A gente tem o nosso coração. Quando o nosso coração bombeia o nosso sangue, ele flui pelos nossos vasos sanguíneos. Aqui não existe nenhuma bomba. Basicamente, o que faz com que a água suba pelos tubos da planta é exatamente essas forças de coesão e adesão que acontecem entre as moléculas de água e a parede desse tubo. E aí eu convido vocês novamente para a gente fazer uma outra experiência para demonstrar isso acontecer, né? Então aqui eu tenho 3 copos pequenininhos com água e só para ficar um pouquinho mais emocionante, eu vou colocar anilina, tá? Ai!
Acho que eu botei demais, não tem problema. Essa anilina, ela vai colorir a nossa água. Vou dar uma misturadela aqui. E eu vou usar esse papel absorvente, tá? Papel toalha que a gente tem em casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse papel aqui e vou deixar ele aqui para fora. Só porque eu esqueci que eu tinha que deixar um copinho sem anilina, mas não tem problema. A gente já observa, eu vou até deixar ele levantadinho, não tem problema. A gente observa que a água está saindo de dentro do copo e subindo contra a força gravitacional para cima aqui do papel. E por que isso acontece? Primeiro, pelas forças de coesão entre as moléculas de água, tá? Essas forças de coesão, então, fazem com que uma molécula puxe a outra. E também por causa das forças de adesão entre as moléculas de água e o próprio material do papel, tá? Então, existe aqui nesse material moléculas que são polares, assim como a água, e elas interagem entre si. E essa interação a gente chama de adesão. O somatório, né, dessas forças de coesão com as forças de adesão é o que a gente chama de capilaridade. E existe uma outra experiência bastante interessante que demonstram pra gente, que vai demonstrar pra gente como que essa tensão superficial, essas forças de coesão acontecem. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quantas moléculas ou quantas gotas de água que você acha, Su, que cabe em cima dessa moeda? Muitas, mas eu não tenho ideia da quantidade exata. Chuta. Umas 300 mil gotas? 300 mil? Uou! Ok. 7, 8 gotas. O Léo chutou 7, 8. Então, 300 mil. Eu acho que eu não vou ter tempo para fazer 300 mil. Depende do tamanho da gota. Boa. Boa. Eu vou testar aqui. Então, 7, 8 ou 300 mil. Então, eu vou usar esse negócio aqui dentro. Tem água. E vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, já passou. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ó, são muitas, hein? 32, 33, 34, 35, 36, uau! Vocês estão observando no detalhe dessa moeda o que está acontecendo? Né? A gente verifica que essas gotas que eu estou adicionando, elas vão se unindo na superfície dessa moeda. E o mais interessante é que não caem para a lateral da moeda. Vocês estão vendo esse abauladinho, né? Essas gotas de água, gente, estão sendo unidas, essas moléculas que fazem parte dessas gotas, elas estão sendo unidas por causa dessa coesão. Então, eu já coloquei aqui para lá de 40 gotas e a gente ainda não conseguiu derrubar de cima da moeda essas gotas de água. Então, eu vou deixar e não vai chegar a 300 mil, mas com certeza mais do que 7, 8 gotas. Porque eu pensei na moeda de 1 centavo e a moeda de R$1. Entendi. Entendi. Bom, a água também é considerada um solvente universal e ela dissolve todas as substâncias que também têm afinidade por ela, ou seja, que são hidrofílicas, tá? E aí, para a gente demonstrar o que são substâncias hidrofílicas, a gente tem um terceiro experimento. Então, aqui eu tenho um becker com água, tá? E aí eu vou pegar um pouquinho de sal de cozinha, tá bom? Vou usar aqui a minha colherzinha para jogar aqui para dentro. Quando eu jogo aqui para dentro e dou aquela misturadela, a gente consegue perceber que esse sal que está aqui dentro, ele vai se dissolver por completo, tá? E isso por quê? Porque o sal, ele é hidrofílico, ele tem afinidade pela água, tudo bem? Agora, se a gente colocar na superfície desse líquido óleo de cozinha, vamos colocar para ver o que acontece? Esse óleo vai entrar aqui para dentro, só que ele vai ficar, né? Ele vai boiar aqui na superfície e não vai solubilizar nessa água. Por quê? Porque ele não tem afinidade química pela água.
E aí eu quero fazer um convite para a Suzana e para o Léo continuarem aqui comigo, porque nós vamos dar continuidade a essa aula, combinado? E você não sai não sai do sofá, não, fica aqui comigo, tá? Continua participando que a gente vai falar no próximo bloco mais sobre as características da água, ok? Então, até daqui a pouco.